Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo desse glorioso canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma dica muito rápida, na verdade eu quero que esse vídeo seja rápido, a respeito de uma ferramenta que eu venho utilizando já tem algum tempo, cujo website está aqui na frente de vocês. A ferramenta ela se chama Nimble Text, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e eu estou aqui na página que demonstra algumas telas dessa ferramenta e eu vou mostrar para vocês ela funcionando de fato e todas as possibilidades que ela tem. O que o Nimble Text tem? O que ele te oferece? Acho que é melhor mostrar ao invés de colocar uma série de exemplos para vocês entenderem o que está acontecendo. Quando você baixa a versão gratuita, ele tem uma versão paga e uma gratuita, eu já tento explicar para vocês mais ou menos a diferença entre as duas. Ele te dá um executável, e o executável, no momento em que você abre, inclusive está aqui cópia não registrada, porque eu não paguei, mas ele é um freeware, você não precisa pagar, a não ser que você queira algumas funcionalidades. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. No meu caso, até o momento, eu não precisei. E isso é tão verdade que o uso é gratuito que eles têm uma versão online dessa ferramenta. Só para provar para vocês que isso é verdade, você tem aqui o download, free download, e você tem um try live. Eu vou clicar aqui para abrir uma nova aba e você vai ver que a ferramenta é basicamente o que é mostrado aqui no executável. Ou seja, você tem uma versão online, você sequer precisa instalar esse cara na tua máquina, dependendo do uso que você fizer. Mas é claro, ele vai ficar muito mais rápido se você estiver trabalhando numa máquina Windows. Mas se você estiver assistindo esse vídeo num Mac ou num Linux, por exemplo, você vai conseguir usar a versão online numa boa. Vamos na versão desktop. É um executável simples e você já deve estar percebendo o que ele está fazendo. Ele tem aqui, deixa eu clicar aqui em Calculate, já vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. Uma lista de nomes que no caso está separada por vírgula e por linhas. E aqui eu tenho um texto. E o que ele está fazendo? Ele está replicando esse texto com base em padrões dos dados que estão aqui em cima. Nossa, que coisa maluca. Deixa eu mostrar um exemplo mais prático para vocês. Vou apagar esse exemplo padrão que ele tem aqui. Okay? E vou fazer alguma outra coisa. Por exemplo, eu vou citar meu nome aqui. E vou citar um outro nome numa outra linha. Certo? Da digníssima. Vocês já devem ter adivinhado. E se eu quiser, por exemplo, começar a digitar olá, e eu vou digitar o caractere especial que ele tem aqui, e ele separa as coisas normalmente por padrão, ele usa separador de vírgula, mas você pode mudar o separador aqui embaixo, como vocês já devem ter percebido. E através dessa tag cifrão, você consegue, com base em índice, que no caso começa com 0, começar a obter esses dados que estão aqui em cima do jeito que eles estão e reproduzir texto aqui embaixo, e ele vai meio que substituir essas tags pelos dados que estão lá em cima. Olá, seu sobrenome deve ser cifrão 1, porque está na posição 1, como está aqui embaixo. Se eu colocar algum outro nome aqui, por exemplo, Márcio Ribeiro, ele vai adicionar mais uma linha fazendo isso. Se eu colocar mais um Alessandro, vírgula, Trovato, ou olha o que ele está fazendo lá embaixo. Ele está substituindo tudo com base naquilo que eu estou digitando aqui embaixo para vocês. Seu sobrenome deve ser alguma coisa, eu devo ter errado porque o espaçador é só vírgula e não vírgula espaço. Se você tivesse, por exemplo, espaço, bastaria que você colocasse aqui o separador como um espaço e ele faria o trabalho. Tanto é que ele está pegando 0 como toda a cadeia, certo? Mas eu quero que seja vírgula porque é assim que meus dados estão divididos. E eu estou produzindo tudo isso daqui. E se eu quisesse, por exemplo, circular isso aqui com colchetes, porque por algum motivo você está produzindo isso para ser enviado para alguma ferramenta de software, que normalmente é isso. Essa ferramenta ela é meio focada em programadores, porque ele te ajuda a autogerar dados e sequências de software, como por exemplo cláusulas de SQL, que é o uso mais básico que você faz desse tipo de ferramenta. O Excel também consegue fazer isso. Esse é o canal que fala basicamente de VBA. E eu usava o Excel até ter conhecido essa ferramenta. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma tabela e a tabela fosse, por exemplo, ID e tivesse nome e sobrenome, por exemplo, eu poderia fazer simplesmente isso. Se eu quisesse inserir uma série de dados digitados, o nome da minha tabela, vou chamar a tabela de pessoas, por exemplo.
olha o que ele está fazendo ali embaixo. Pessoas, ops, eu consegui digitar, né, direito. Eu digo que as colunas são nome e sobrenome. E os valores, você não precisa saber o que eu estou fazendo, mas se você conhecer um pouco de SQL, você já sabe o que está acontecendo. E eu preciso digitar entre aspas normais o que ele vai autogerar para mim. No índice 0, que é na primeira coluna, eu sei que tem nome, e na segunda eu sei que tem o sobrenome. E se tiver invertido, eu posso simplesmente fazer a brincadeira aqui. E ele vai inverter. E olha a cláusula SQL sendo gerada lá embaixo. Automaticamente para mim, sem que eu faça... Não sei que eu faça um esforço, mas eu estou dando um padrão. Se eu tivesse 1 milhão de linhas aqui, ele colocaria 1 milhão de linhas aqui embaixo. Ele tem de novo o separador de dados, separador de coluna e separador de linha. Separador de linha, se ele for alguma outra coisa, você também pode customizar, se for um /R, /N ou algum outro padrão de texto que você obteve da internet. Mas, por exemplo, isso aqui basicamente funciona por padrão com o formato mais conhecido de exportação na internet, que é o formato CSV, que é o Comma Separated Value, que é arquivo separado por vírgula, coluna separada. Se você, inclusive o Excel tem uma forma, exporta para esse formato. Você vai ver todos os dados da linha separado por vírgula e das colunas, na verdade, separada por vírgula, e a linha definida por uma quebra de linha, como vocês estão vendo aqui. Essa é uma forma de uso, na verdade é o uso mais tradicional que se faz. Que outro uso poderia fazer dessa ferramenta, por exemplo? Você que já deve ter baixado, espero, o modelo de cadastro, por exemplo, quando você quer customizar código, quando você tem um nome de uma série de colunas e você quer automatizar a atribuição de seus campos, por exemplo, eu vou aqui dar só um exemplo. Eu tenho o campo ID, eu tenho o campo nome, né? Eu tenho o campo sobrenome, eu tenho o campo data de nascimento. Tem o campo observação. E você sabe que você atribui para os seus controles que estão na seu formulário, por exemplo. Estou falando de VBA mesmo. Esses nomes, e você começa a fazer o seguinte, né? Eu vou chamar a variável de val e vou concatenar o que seria o nome do meu campo. As string. Por exemplo, aqui eu já automatizei de uma vez toda a declaração dos campos, certo? Se você precisar mudar um tipo específico, você vai lá e muda na mão. Entretanto, tem algumas funções que você pode usar aqui, por exemplo. São funções internas do próprio aplicativo que você, por exemplo, checa ou quer, por exemplo, fazer encoding de HTML, que é um outro uso que você pode fazer. Deixa eu, por exemplo, fazer uso da função upper, né? To uppercase. Ele fez uppercase de todos os IDs, por exemplo, só de ter usado essa função. Essa é uma sintaxe específica que ele tem para fazer essa brincadeira. Ele fez o uppercase no caso da coluna 0, que eu estou fazendo a utilização aqui. E se eu fizer isso daqui e colocar, ao invés de aqui, pronto, todos os nomes ficaram em caixa alta. Como eu não quero, eu vou simplesmente deixar como ele está. Ou se eu quisesse, por exemplo, fazer atribuição de campos, mi.txt e o nome do campo é igual a... aí eu coloco ponto .text, vamos usar boas práticas, pelo amor de Deus. Cells, active sheet.cells. Aí você usa, por exemplo, um índice de linha que esteja em algum lugar ou em uma variável, por exemplo, i, e o índice da coluna você usa uma variável que é call e provavelmente o nome da sua coluna. Você está aí, né? Tudo automatizado, tudo gerado de uma vez. Quando temos aqui, ops, eu falei 1, não é 0. Certo, pronto, está tudo gerado aqui para você. Você copia e cola isso aqui no seu VBA, você está com tudo praticamente gerado. Novamente, eu tenho aqui um exemplo com 5 colunas, com 5 colunas, e se você tivesse 20, 30, ele faria todo esse trabalho para você. E por fim, pessoal, HTML, né? Se você, por exemplo, quisesse que tudo isso aqui tivesse dentro de uma lista, né? Você conseguiria, por exemplo, fazer isso daqui. Pronto, novamente, está aqui toda a sintaxe. Se você precisar, no caso, completar com a tag UL, você vai precisar fazer isso manualmente, mas no fim você acabou gerando tudo isso daqui sem precisar fazer esforço algum. Falando de tabela, se isso daqui fosse uma tabela, por exemplo, vamos voltar para aquela primeira lista de nome? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Vamos digitar de novo pelo menos alguns dados.
Ops. Deixa eu tirar o espaço. Ia colar de seu lugar, né? Márcio Ribeiro. Não vou esquecer de ninguém. Alessandro Tovato. Ops. Tirar o espaço de novo, que não faz parte. E Johnny. Tem espaço de novo. Johnny Lopes. Acho que é com Z. Johnny, se eu estiver assistindo, me desculpa. Você vai querer provavelmente produzir as linhas do seu HTML. Você pode fazer quebra de linha aqui. E aí você começa a fazer a brincadeira. As suas TDs e as suas TRs com base em tudo que está sendo gerado lá em cima. Eu vou ter, no caso, cada linha com 2 colunas. E aqui eu coloco 0 na verdade. E aqui eu coloco 1. Se eu quiser, inclusive, a primeira linha pode ser o cabeçalho do que vai ser minha tabela. Eu vou precisar mudar para TH, mas não é o caso agora. Nome e sobrenome. Como ele está dividindo por vírgula os dados, esse espaço está contando somente como um valor de coluna, certo? E se eu colocar alguns espaços aqui para representar as tabs, a coisa fica um pouco mais legível. Isso é um HTML de tabela completamente válido. Tá aqui. É isso mais ou menos poder do que essa ferramenta pode te proporcionar para você fazer autogeração de dados. E é claro, eu poderia, por exemplo, escrever um e-mail, né? Prezado senhor ou senhora, por exemplo, e o primeiro nome. Venho por meio desta comunicar-lhe, né, escrevendo direito, que blá 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 blá, sinceramente, o nome de alguém, por exemplo, o diretor. E se você precisar mencionar o sobrenome ou algum outro dado, que poderia ser uma série de coisas, tá aqui, ó, gerado, um e-mail sendo gerado para você. Se você quiser um separador de e-mail, tá aqui embaixo. Pronto, tá aqui todo o texto. Se eu pegar, copiar e mandar isso para um notepad, tá aqui. Aí você usa a ferramenta de automação que você precisar fazer uso. Ele está substituindo todos os nomes conforme você mencionou aqui em cima como uma fonte de dados. Mais uma vez, ele tem uma série de funções internas para você fazer uma série de brincadeiras. Não vou apresentar tudo aqui, mas a ideia era só apresentar o potencial da ferramenta e uma série de coisas. Você pode aqui mesmo fazer ordenação de dados, como eles estão mostrando aqui para você. Por exemplo, sort by column, prezado senhor, sobrenome. Não vou saber fazer uso disso aqui agora, tá? Até porque eu não precisei. Eu normalmente uso isso para fazer SQL, é o que eu mais uso, mas já cheguei a fazer outras coisas. Unicode, tá vendo? Funcionalidades que estão na versão paga. São algumas coisas que, por exemplo, tudo que está trancado aqui são funcionalidades da versão paga. E a versão paga ela tem uma outra vantagem, que você consegue fornecer dados por linha de comando. Por exemplo, eu vou pegar aqui a pasta onde esse NimbleText está instalado, que é essa daqui. Programas, que isso seria uma cereja do bolo caso você precisasse fazer automação. O NimbleText está aqui, tá? Nessa pasta eu vou pegar e vou abrir o prompt de comando aqui, não precisa nem ser como administrador. Eu vou abrir o NimbleText aqui. Na verdade ele acabou abrindo, uma coisa que eu não queria. Mas se eu pegar aqui e der acho que help, uma coisa assim. Tá aqui ele está dando um recado, que se você quiser fazer automação a partir da linha de comando, você precisa comprar a versão paga. Mas a vantagem seria, você conseguiria fornecer um arquivo CSV ou um arquivo TXT que teria uma quantidade insana de registros, né, na casa de 1 milhão. Um programa como esse que exige interface ficaria pesado de fazer isso, tanto é que, assim como no Excel ele oferece uma forma de cálculo automático, ou seja, enquanto eu vou digitando, como vocês viram aqui, cada vez que eu digito um nome, ele automaticamente gera alguma coisa lá. Deixa eu apagar isso daqui, só colocar isso daqui,
E isso daqui, para vocês verem, né? Eu coloco o rosa Maria, ele vai apresentando automaticamente ali embaixo. Se eu desligar isso daqui, eu só vou ter o resultado se eu clicar em Calculate. Por quê? Quando você tem uma massa de dados gigantesca, ele demora para fazer a geração. Então, quando você está falando de uma quantidade de dados relevante para a automação de um sistema, vale a pena você investir na ferramenta de linha de comando. E não é só isso, ele tem uma série de outras funções aqui que ele também está mostrando que você pode fazer uso quando você tem a versão paga colocada, assim, instalada no seu computador para fazer o proveito de outras funcionalidades que, de repente, para sua rotina, você consegue fazer uma brincadeira. Tem aqui umas sintaxes especiais, ele está mostrando tudo que você pode fazer a partir daquela tag cifrão, que faz lembrar um pouco o PHP, né? O total de número de linhas, o número da linha em si, o que é muito legal quando você quiser, por exemplo, fazer inserção de campos de ID de forma sequencial, como você faria no Excel, está aqui. Você consegue, inclusive, controlar o loop que ele está fazendo para, caso você queira, gerar só para as linhas pares ou gerar só para as linhas ímpares. São funcionalidades que eu vi numa licença paga que eu tenho num outro computador, que não é o caso desse aqui. No caso, é a versão gratuita, porque não era a intenção de deixar vocês com sede de comprar a versão gratuita, mas sim mostrar o potencial que só essa versão gratuita está passando para vocês. Novamente, o site vai estar linkado aqui embaixo. Aqui ele coloca alguns exemplos de tudo que você pode fazer, algumas brincadeiras na versão tradicional, na versão gratuita e na versão paga, se você quiser. E se você tiver correndo ou numa máquina que não seja o Windows, você pode usar a versão live, como está aparecendo aqui para vocês. Vai estar linkado aqui embaixo também, funciona da mesma forma. Ok? Era essa a dica que eu queria para dar. O vídeo está com mais de 15 minutos, mas acreditei que você gostaria de ouvir pelo menos o mínimo que você poderia tirar de proveito a partir do Nimble Text. Faça uso dessa ferramenta como geração de script, esse tipo de coisa, para automatizar minhas tarefas muito, e tem me servido de uma forma absurda, ao ponto de que para geração de textos automáticos como esse, eu acabei abandonando o Excel. Não totalmente, porque tem coisas que ficam mais complicadas, e eu acabo usando o Excel para fazer a geração desse tipo de dado, mas mesmo o Excel pode ser uma fonte de dados para os dados que você vai copiar e colar aqui, por exemplo. Copia e cola do Excel, você ou define que o separador de coluna é a vírgula ou alguma outra coisa que o Excel gerar para você. Aí você está funcionando, você está gerando milhares de texto com base nesse padrão que o Nimble Text te oferece. Ok? Eu espero que você tenha gostado. A dica era para ser rápida, espero não ter sido muito prolongado nesse vídeo, mas acho que era o mínimo que dava para mostrar de uma ferramenta tão bacana quanto essa. É isso. Mais dicas eu volto aqui para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.